Já imaginou ser perseguido por um lobisomem no meio da noite? Nosso aventureiro Ayrton vivenciou justamente isso. Em uma pequena cidade do Pará, dois suspeitos se destacam nesse relato de terror. Será que você consegue descobrir quem é a verdadeira fera? Fique até o final para uma reviravolta de arrepiar. E lembre-se, aqui no Relatos Assustadores, o medo é apenas o começo. Olá, colegas aventureiros. Meu nome é Ayrton, nascido e criado na pequena cidade de Altamira, no coração da floresta amazônica, no estado do Pará. Em 2003, eu levava uma vida simples como vendedor de peixes no mercado local. Todos na cidade me conheciam e eu conhecia praticamente todos. Tínhamos uma convivência pacífica e tranquila, até que coisas estranhas começaram a acontecer. Era uma noite de verão, típica noite quente e úmida da nossa região. Depois de um dia cansativo de trabalho, decidi ir ao bar da cidade, o único ponto de encontro para nós, moradores de Altamira, naquela época. Jogar sinuca com os amigos, tomar uma cerveja gelada e esquecer os problemas era o que eu mais precisava. Assim que entrei, notei uma figura estranha no canto do bar. Era um homem sujo, de olhar vago, e por sua postura, já estava embriagado. Logo fui informado de que era o Tonho, recém-chegado na cidade. O homem esbarrou em mim, soltou um grunhido e saiu, sem sequer pedir desculpas. Achei a situação desconfortável, mas logo desviei minha atenção para os amigos que já me chamavam para jogar. Naquela noite, o bar estava mais cheio do que o normal. Entre os rostos familiares, dois me chamaram a atenção. O primeiro era Maurício, o lenhador. Era conhecido por todos na cidade. Sempre carregava consigo a aparência de alguém que havia passado o dia todo trabalhando na floresta. Robusto, de barba por fazer, possuía um olhar penetrante e misterioso. Sempre era o centro das atenções quando começava a contar suas histórias de encontros estranhos na floresta. O outro era Gilberto, o único médico da cidade. Gilberto era um homem muito respeitado em Altamira, mas havia algo em seu comportamento que me intrigava. Seus olhos sempre pareciam esconder algo, e sua personalidade era diferente do resto de nós. Ele parecia estar sempre no seu próprio mundo, pensativo e distante. Ambos eram figura carimbada na cidade, mas naquela noite em particular, eles pareciam estranhamente inquietos. Foi a partir daquele momento que notei uma mudança no ar de Altamira, um sentimento de estranheza que eu não conseguia explicar. Enfim, naquela noite, eu não poderia imaginar que em breve o meu mundo pacato estaria prestes a ser virado de cabeça para baixo, e que eu seria o protagonista de uma história que iria mudar para sempre a minha vida. O bar estava agitado naquela noite. O barulho das bolas de sinuca batendo uma nas outras, risadas e conversas preenchiam o ambiente. Joguei algumas partidas e acabei vencendo o Dr. Gilberto, um homem geralmente calmo e sereno, mas que não aceitava derrotas de bom grado. Furioso, ele jogou o taco de sinuca na mesa, me xingou e saiu pisando forte, deixando o relógio que havia apostado comigo. Aquilo me deixou surpreso, mas também um tanto satisfeito. Gilberto tinha um jeito arrogante que não combinava com o resto de nós. Depois de mais uma partida, decidi que era hora de ir para casa.
Tinha sido um longo dia e meu corpo já estava sentindo o cansaço. Foi quando notei Maurício, o lenhador, se esgueirando para fora do bar. Ele passou a noite toda falando e rindo com alguns amigos e algumas mulheres. Sempre desconfiei que ele estava tendo um caso com a mulher do seu Geraldo, um dos meus amigos de infância. Então, curioso, decidi seguir Maurício para ver o que ele estava aprontando. Acompanhei Maurício a uma distância segura. Ele parecia nervoso, olhando ao redor enquanto andava a passos apressados em direção à floresta. Eu cresci nessa mata e sabia como navegar por ela, mesmo à noite. Segui Maurício até que, de repente, ele sumiu. Eu olhei em volta tentando encontrá-lo, mas não vi sinal nenhum dele. Comecei a sentir um arrepio na espinha. Algo não estava certo. Então, ouvi um barulho estranho, um rosnado baixo, seguido de um uivo aterrorizante que ecoou pela floresta. Senti o coração acelerar. O suor frio escorria pelo meu rosto. De repente, uma figura monstruosa saltou de um arbusto próximo. A criatura era enorme. Parecia uma mistura de homem e lobo, e seus olhos brilhavam na escuridão. Era um lobisomem. A criatura avançou em minha direção e eu corri. Corri como nunca havia corrido antes. A criatura estava logo atrás de mim. Eu podia ouvir sua respiração ofegante e os galhos quebrando sob seu peso. Em meio à minha fuga desesperada, tropecei em algo que parecia ser um cobertor velho, sujo e com um cheiro horrível de carniça. Caí de cara em uma árvore. Senti o gosto de sangue na minha boca. Desorientado, achei que seria o fim. Mas então, algo me puxou para trás da árvore. Um homem misterioso no escuro me mandou ficar em silêncio, colocando um dedo nos lábios. Olhei para o homem que tinha salvado a minha vida e quase não acreditei. Era Maurício, o lenhador. Ele tinha seu machado na mão e estava fazendo um gesto para que eu ficasse em silêncio. A criatura desapareceu na mata e eu suspirei aliviado. Maurício explicou que estava voltando para buscar seu machado reserva que havia esquecido na mata, quando viu a criatura saindo de trás da clínica de saúde e correndo para a floresta. Olhamos um para o outro e uma compreensão silenciosa passou entre nós. Um médico? Seria Gilberto a criatura que quase me matou? Mas não tínhamos provas, apenas suposições. Decidimos esperar em frente à casa de Gilberto até o amanhecer. A esposa de Gilberto informou que o marido estava se arrumando, pois tinha acordado com uma ressaca enorme da noite anterior. Ficamos confusos. Gilberto passou a noite em casa. Talvez tivéssemos bebido demais e visto coisas que não estavam lá. Resolvemos voltar para casa e deixar o assunto de lado. Afinal, não podíamos provar nada e não queríamos assustar a população. Alguns dias se passaram e a vida em Altamira voltou ao normal. Até que um dia, ao sair do mercado local, vi algo que fez meu sangue gelar. Tonho, o bêbado, estava à beira da estrada, prestes a embarcar em um ônibus.
Mas não foi isso que me assustou, e sim o que ele carregava nas costas. O velho cobertor no qual eu havia tropeçado naquela noite na floresta. Eu parei no meio da rua, a boca seca, o coração batendo forte. Foi Tonho. Ele era o lobisomem. Tudo passou a fazer sentido. Os encontros esporádicos na cidade, o comportamento estranho. Ele estava na floresta naquela noite, escondido, à espreita. E agora estava de partida, como se nada tivesse acontecido. Tudo em que eu acreditava parecia ter sido virado de cabeça para baixo. Fiquei ali parado, observando o ônibus partir, carregando consigo o homem que tinha transformado a minha vida em um verdadeiro pesadelo. So many days is yet to come. Too many times has come to pass. Too many moments put aside.